Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar aqui da Lei Complementar número 840 de 2011, que fala justamente do regime jurídico dos servidores do Distrito Federal. Aqui, pessoal, a gente está focando no concurso SEDES-DF, tá bom? Por isso que a gente vai trazer uma aula focando exatamente nos títulos que o seu edital está pedindo, que é justamente o título 1, título 5, título 6 e o título 7, que fala das disposições preliminares, dos deveres, regime disciplinar, os processos de apuração, caso a pessoa cometa uma falta grave, né? E tem o famoso PAD, como é que é esse processo de apuração. A gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal, tá bom? Para ver mais vídeos que vão ter por aqui do concurso SED DF e também deixar o like nessa aula para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, começando aqui com as disposições preliminares previstas aqui no título 1, beleza? Em relação ao âmbito de aplicação desta lei, a lei ela regula especificamente os servidores públicos civis que atuam na administração direta, nas autarquias e também nas fundações públicas. Também tem a aplicação nos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Mas, porém, contudo, entretanto, a lei ela não se aplica aos empregados públicos da administração indireta, como, por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são regidas pela CLT, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que trabalha no Banco do Brasil no Distrito Federal não é regido por essa lei, certo? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, certo? Então, não é regido. Agora, quem é um empregado público da administração direta, aí sim, essa lei se aplica. Outra coisa, no artigo 2º, encontramos o conceito aqui de servidor público. O servidor público é toda pessoa legalmente investida em cargo público. O ponto crucial aqui é entender o momento em que isso ocorre, né? Que é justamente essa investidura. Ela se consolida com a posse regular no cargo, beleza? Com a posse no cargo. Passar no concurso é apenas uma expectativa de direito, beleza? Passar no concurso é uma expectativa de direito. A pessoa é servidor público quando toma posse no cargo. O vínculo formal é a condição do servidor, ela nasce efetivamente no ato da posse. Por fim, o artigo 3º conceitua o cargo público, que nada mais é do que o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional do Estado. Guarda essas três características obrigatórias que costumam cair em prova. Os cargos públicos eles são criados exclusivamente por lei, possuem uma denominação própria e são obrigatoriamente remunerados pelos cofres públicos. Com base nesses entendimentos, pessoal, vocês vão aprender muito para conseguir sua aprovação, certo? Ó, não esqueça a definição de cargo público, o que é o servidor público e o âmbito da aplicação dessa lei. Isso aqui é do título 1 das disposições preliminares, ok? Continuando aqui a nossa aula, entramos agora no título 5, né? O título 5 do Estatuto, que trata especificamente dos servidores, dos deveres, na verdade, do servidor público. Os deveres nada mais são do que as obrigações funcionais e os princípios éticos que devem obrigatoriamente nortear toda a conduta do servidor no exercício de suas funções. É fundamental entender que essas regras não são meras recomendações de um bom comportamento, certo? O descumprimento de qualquer desses deveres configura uma infração disciplinar, o que abre caminho para uma abertura de processos administrativos e também a aplicação de penalidades legais. Na advocacia pública ou em provas de concurso, essa engrenagem é vital. Violar o dever gera uma falta punível, certo? Não esqueça dos deveres, que tem que ser uma obrigação que o servidor tem que cumprir. Senão, vai ser uma falta grave, pode até ser demitido, ok?
O artigo 16 aqui, avançando aqui para o artigo 16, para facilitar aqui a memorização desse artigo, entender a lógica de como as bancas costumam cobrar, organizamos aqui a partir de três pilares, certo? Três pilares dos deveres fundamentais. O primeiro bloco envolve os deveres de conduta, que molda a postura ética do servidor, né, do agente público. O servidor ele deve agir sempre com perícia, prudência e diligência, mantendo, né, a moralidade administrativa e agindo com total lealdade às instituições. Além disso, a urbanidade é a regra. Urbanidade, não esqueça esse nome. O tratamento com o público, né, e com os colegas exige estrita civilidade. Não é para tratar todo mundo com desdém, por exemplo, certo? Tem que tratar com respeito, com educação, beleza? No campo da imparcialidade, é dever do servidor declarar-se suspeito ou impedido voluntariamente quando houver conflito de interesses que comprometa sua inserção. Por exemplo, se você for julgar um caso onde seu filho, sua prima, seu primo são, por exemplo, eh, estão envolvidos ali, você tem que dizer, não, é da minha família, não vou julgar isso aqui, vou delegar para outra pessoa fazer isso por mim. Ou vou pedir para outro agente público fazer isso. Por quê? Porque isso vai interferir na sua conduta pessoal, beleza? O segundo pilar reúne os deveres funcionais, voltados à rotina de trabalho. Aqui, a lei exige que você exerça suas atribuições com zelo e dedicação, mantendo sempre constantemente atualizado nos conhecimentos técnicos da sua área. Por isso que, quando você entra no poder público, tem até aquele benefício que você ganha por fazer um mestrado, por exemplo, um doutorado. Você aumenta seu salário, mas também aumenta seu conhecimento. E o poder público preza por isso também, certo? A assiduidade e a pontualidade também são fundamentais, assim como a obrigação de guardar sigilo absoluto sobre assuntos internos da repartição. Neste bloco funcional, preste muita atenção aqui ao cumprimento de ordens. O servidor ele tem o dever de obedecer os superiores, né? Exceto quando a ordem for manifestamente ilegal. Quando for manifestamente ilegal, tem que denunciar. Guarda essa regra de ouro. Se a ordem for claramente contrária ao que diz a lei, você deve, você não deve cumpri-la, mas mais do que isso, você tem a obrigação de representar contra a ilegalidade contestada, certo? Por quê? Porque, como vai de encontro que diz a lei, você tem que representar isso. Por isso que tem a famosa estabilidade. Você não perde o cargo público por puramente não aceitar uma ordem ilegal. Antigamente tinha essa do governo trazer quem eles bem entendiam para ocupar esses cargos grandes, os cargos públicos, né? E aí roubava do dinheiro do povo, né? Hoje diminuiu bastante isso por conta do concurso público. A pessoa entra por mérito, né? Tem também a estabilidade. A pessoa pode denunciar esses casos e não perder o emprego. Por quê? Porque tem a estabilidade. Tem todo o processo, né? Para a pessoa sair. Tem um contraditório, ampla defesa. É um BO muito grande, assim, para desenrolar, para poder sair, deixar de ser efetivo, né? Por isso que é muito importante vocês terem noção, né, que as representações contra a ilegalidade, ela é permitida, beleza? Por fim, também temos os deveres para com o público, focando na missão social. O servidor ele deve atender a população com presteza, fornecendo informações e expedindo certidões necessárias para a defesa de direitos e esclarecimento também de situações. O papel fundamental aqui é zelar pela conservação do patrimônio e, em caráter fiscalizatório, informar imediatamente qualquer irregularidade ou abuso de poder à autoridade superior, né, para que as providências sejam tomadas, beleza? Vamos avançando aqui no capítulo 6. No título 6, na verdade, capítulo 1, falando aqui das responsabilidades do servidor.
É aqui, pessoal, que o Estatuto avalia as sequências dos atos dos funcionários públicos que cometem alguma irregularidade. O artigo 181 da lei, ela traz um princípio fundamental do direito administrativo, a independência das esferas, beleza? O que significa isso? Que uma única conduta irregular pode gerar consequências em três âmbitos diferentes. Seja ele um civil, quando houver um dano material, seja ele um penal, quando houver um crime, ou também administrativa, perante o próprio órgão. Beleza? A regra de ouro aqui é que essas sanções podem se acumular, certo? Pode se acumular. E isso ocorre de forma totalmente independente entre si. Significa que você pode ser punido administrativamente por mesmo fato e também ser absolvido na esfera civil, certo? Ele pode ser punido administrativamente e absolvido na esfera civil. Por quê? Porque a punição de um não interfere no julgamento da outra, ok? No entanto, o parágrafo 2º traz uma exceção crucial para provas. A esfera penal pode derrubar a punição administrativa. Isso acontece se a absolvição criminal ocorrer estritamente por negativa de autoria, ou seja, a pessoa não foi ela que cometeu aquela falta. Não foi. Na esfera penal diz, não cometeu o ato, então, obviamente, não teve crime, nem teve aquela conduta. Então, ela é absolvida nas outras esferas. Ou então por inexistência do fato. O crime nunca aconteceu. Se o crime não aconteceu, não é para ser julgado também nas outras esferas, ok? E, e desde a decisão, ela tenha transitado em julgado. Já foi todo o crime, foi avaliado, foi transitado em julgado. E aí, se não aconteceu, ou então o fato não existiu, né? Não foi a pessoa que cometeu o crime, ou o fato não existiu, está absolvido em todas as esferas, certo? Por fim, o artigo 186 também fecha uma brecha comum da evasão da lei. A responsabilidade do servidor, ele persiste ainda por ser processado e punido mesmo após a exoneração, aposentadoria ou vacância. O mesmo vale se ele estiver também afastado sob o gozo de licença ou afastamentos. Okay? Artigo 186, ele fala dessa responsabilidade, que ela persiste, né? Mesmo após a exoneração, a aposentadoria. No caso aqui da aposentadoria, a aposentadoria pode ser cassada, certo, pessoal? Pessoal, preste atenção nessa daqui, ó. Quando a pessoa trabalhava no serviço público e depois descobriram que quando essa pessoa trabalhava, ela cometeu algumas infrações, ela é julgada mesmo após se aposentar, né? E a aposentadoria dela é simplesmente cassada, certo? É cassada, tá bom? Como se fosse uma exoneração não, uma demissão, mesmo depois da aposentadoria, certo? E a responsabilidade persiste também com a mesma pessoa estando de licença, estando em afastamento, certo? Isso aqui provoca ainda mais a responsabilidade, né, das pessoas e que elas também não se sintam, tipo assim, inviolável, né? A pessoa acha que passou no concurso público, ela pode tudo. Não, tem aqui as proibições também, tá bom? Avançando aqui para a classificação das infrações disciplinares. Professor, quais são essas infrações, pessoal? Tem infrações leves, infrações médias e infrações graves na legislação. Vamos detalhar no próximo slide cada uma dessas infrações. Nas infrações médias, vamos ver a parte da advertência, certo? A advertência ela pode ser tanto verbal como escrita, é a parte mais leve das infrações, certo? Nas infrações médias, vamos ver aqui os casos das suspensões, que ela é dividida em dois grupos. No primeiro, ela pode ser suspensa até 30 dias, e no segundo grupo, ela pode ser suspensa até 90 dias. Na infração grave, temos a maior pena de todas, que é a demissão. Também são divididos em dois grupos aqui, de acordo com a lei. Já já a gente vai aprofundar em cada uma dessas infrações para você ter uma noção, né, de qual é a infração média, leve e grave, certo? Então vamos abordar agora as infrações, né, médias e leves. Basicamente aqui as diferenças com exemplos práticos de cada uma dessas infrações que é comumente
cobrado em prova. Lembrando que esse material está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Quem quiser adquirir é só clicar no link aí da descrição e no comentário fixado, tá bom? Tem esse PDF aqui e também questões. Vamos lá. De forma prática, o artigo 190 traz as infrações leves. Elas envolvem condutas de menor potencial ofensivo, mas que quebram a rotina e a ética no serviço público. É o caso aqui de retirar qualquer documento ou objeto da repartição sem a autorização prévia da chefia, certo? Se você levar algum material, por exemplo, da repartição sem comunicar seu chefe, você está cometendo uma infração leve, que tem a pena de advertência, beleza? Também a infração leve recusar-se a integrar comissões ou grupos de trabalho sem uma justificativa legal, bem como utilizar computadores ou internet do órgão para acessar conteúdos eróticos. Se tem na lei, pessoal, porque já aconteceu isso daqui, tá bom? Dificilmente vai cair uma pergunta assim em prova tão constrangedora, mas se tem aqui na lei é porque na repartição já aconteceu isso e por isso que tem aqui, tá bom? Por fim, a lei também enquadra uma vertente de nepotismo. Manter o cônjuge ou parente até terceiro grau sob sua chefia imediata do cargo comissionado é vedado, certo? Não pode manter um parente até terceiro grau sobre sua chefia em cargo de comissão. Também é uma infração leve. Indo agora para as infrações graves. Pessoal, olha só. Infrações graves aqui é dividido em dois blocos. O primeiro bloco é um bloco de uma infração não tão grave. O segundo bloco aqui é uma infração um pouco mais grave. As duas são infrações médias. É uma média leve e uma média mais grave, certo? O bloco 1 é uma média mais leve e o bloco 2 é uma média mais grave, ok? No bloco 1, o foco está na quebra da ordem interna e da ética econômica. Comete infração média quem pratica discriminação humilhante contra colega ou cidadão que utiliza comércio ou venda de produtos dentro da repartição. Então, quem comete ato manifestamente incompatível com a moralidade administrativa. Também entra aqui o servidor que exerce atividade privada cujo horário entre choque, né? Ou seja, compatível com aquela jornada que o servidor está ocupando. Ela já está trabalhando, né, no serviço público, mas está fazendo coisas para ela própria, usando o tempo dela, o serviço público, para fazer trabalho particular. Isso não pode, tá certo? Então, estão definindo aqui no grupo 1. Essa parte de discriminação, humilhar, tipo assim, proferir xingamentos contra pessoas dentro da própria repartição, isso aí fere a ética e é uma infração média, beleza? Já o grupo 2 aqui, ele reúne uma infração média um pouco mais grave, certo? Aqui flertam diretamente com os ilícitos civis e penais, né? Um pouco mais grave. Estamos falando aqui de práticas de assédio sexual ou moral, tá, pessoal? No ambiente de trabalho. Além de agressões, ofensas físicas em serviço, salvo aquelas em legítima defesa. Se a pessoa está em legítima defesa, então não teve agressão, ela estava só se defendendo. Na parte tecnológica, pessoal, o uso de recursos de informática do Estado para violar sistema de segurança ou disseminar vírus, por exemplo, ou uso de código malicioso também é punido rigorosamente com a infração média do grupo 2, certo? É uma infração média um pouco mais grave, tá bom? Vamos agora falar das infrações mais graves de todas, aqui o topo da lista das infrações. Ela também é dividida, assim como a média, em dois grupos. O grupo 1, que é uma grave não tão grave assim, e o grupo 2, que é tem o maior grau de gravidade, certo? O grupo 2 é o maior grau de gravidade, certo? No artigo 193, certo? Que vai tratar da parte do grupo 1, elencados aqui, o legislador pune condutas que inviabilizem a continuidade do vínculo funcional ou rompem gravemente a hierarquia. Enquanto isso aqui, pessoal, por exemplo, o abandono de cargo
e a inassiduidade habitual. Lembrando que o abandono de cargo é mais de 30 dias consecutivos sem aparecer na repartição. Já a inassiduidade habitual é 60 dias interpoladamente durante 12 meses, certo? Não esqueça da diferença dessas duas que também cai em prova. Também tem nessa lista a acumulação ilegal de cargos públicos e a inobservação grave e ostensiva às ordens superiores. Na seara administrativa e societária, comete também infração no grupo 1 o servidor que dispensa, certo? Dispensa a licitação fora das hipóteses legais para beneficiar parente de até terceiro grau. Lembrando que lá na licitação, pessoal, tem aquela dispensa de licitação, seja ela por um valor bem menor, né, que não precisa de uma licitação, por isso que é dispensado. Se essa pessoa trabalha na licitação e for dispensar a licitação para favorecer um parente até terceiro grau, ela comete uma infração grave, certo? E também comete grave aquela pessoa que também participa na gerência ou administração de uma empresa privada, certo? Se ela participa da gerência ou direção de uma empresa privada, é uma infração grave, a pena é demissão, gera demissão. Infração grave, demissão. Infração média, suspensão. Infração leve, advertência. Beleza? Lembrando aqui que do grupo 2 da média, a advertência, pessoal, até 90 dias. No grupo 1, a advertência até 30 dias. Beleza? Vamos agora para o grupo 2 das penalidades mais graves, certo? Grupo 2, tratando aqui no artigo 194, reúne os atos de corrupção, fraudes e crime que destroem, né, completamente a moralidade administrativa. O servidor ele será demitido se cometer crime doloso, com vontade própria, certo? Contra a administração pública ou ato de improbidade administrativa. O mesmo ocorre caso ele exige ou aceite, né, propina, gratificação ou qualquer vantagem indevida. Também se utilizar de prerrogativas do cargo para obter proveito pessoal ou para terceiros. Ou então se fizer uso de documentos sabidamente falsos para isso, tá, pessoal? No campo tecnológico, a demissão se aplica a quem usa os conhecimentos do cargo para violar a segurança de sistemas de informação do Estado. Pessoal, aquelas informações são confidenciais? Pois é, não pode utilizar aquilo ali para beneficiar outros, certo? Por fim, guarde com total prioridade o artigo 206, que é o maior alvo de pegadinhas. Ó, a lei impõe uma barreira punitiva para quem é demitido por infração do grupo 2. Olha só, a infração do grupo 2, que eu falei que é a mais grave de todas. O ex-servidor, no caso foi demitido, né? Fica incompatibilizado para uma nova investidura em qualquer concurso do Distrito Federal pelo prazo de 10 anos. Ele fica 10 anos sem fazer concurso e entrar no serviço público de novo, certo? 10 anos. Por que não pode ser definitivo? Porque a nossa legislação proíbe a punição perpétua, certo? A pessoa pode ter até 10 anos sem entrar no serviço público no DF. Como a nossa legislação proíbe a punição perpétua, certo? Eles colocaram aqui um prazo de 10 anos sem prestar serviço público. Ok? Então, não esqueça desse artigo 206 que pode cair na sua prova. Grupo 2, das punições graves, né? Infrações graves que geram a demissão. Ok? Só agora vamos falar aqui das sanções disciplinares e sua aplicação. O artigo 96, 196, na verdade, ele faz aqui os critérios de como é a aplicação disciplinar. Primeiramente, pessoal, temos aqui, antes de tudo, saber quais são as penalidades. Tem uma advertência, que são as infrações mais leves, a suspensão. No grupo 1 é de 30 dias, no grupo 2 90 dias, como a gente já viu, né? Por fim, temos a demissão, né? Que são aquelas infrações mais graves, tá? No grupo 1 e também no grupo 2.
A cassação de aposentadoria ou disponibilidade é aquela infração, por exemplo, que a pessoa comete quando era servidor, né, durante o seu trabalho, só que a pessoa já se aposentou. Para ela não ser demitida, que não está trabalhando mais, está aposentado, né, é cassado aquela aposentadoria, cassada, né, a aposentadoria daquela pessoa que cometia crimes, certo? E também temos como punição a destituição do cargo em comissão, que não é um cargo efetivo, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, certo? Tem essa destituição, é outra penalidade, certo? E o critério da aplicação vai depender da natureza e da gravidade da infração, né? Dos danos causados ao serviço público, também sobre o ânimo e intenção do servidor, vai que aquela pessoa, né, não tinha intenção de prejudicar a administração, tem esses casos também. Foi um crime sem querer, por exemplo, né? Tem também a circunstância de atenuantes e agravantes, a pessoa fez com dolo, né, se teve a vontade de fazer, se foi por um motivo torpe também, certo? Um motivo, eu posso dizer, um motivo besta. A pessoa, um motivo besta, conseguiu agravar ainda mais aquela circunstância. E também em relação da culpabilidade e dos antecedentes funcionais. Se a pessoa ela cometia algumas infrações leves corriqueiramente, ok? Isso tudo vai entrar nos critérios que o quem está julgando vai avaliar, tá bom? Por fim, também tem um parágrafo segundo que blinda o servidor com duas garantias constitucionais inegociáveis, que é a estrita legalidade e a proibição de qualquer sanção sem a previsão legal, certo? Se a pessoa vai cometer um crime, ele tem que estar previsto na lei, certo? E a infração de menor gravidade é absolvida pela de maior gravidade, certo, pessoal? Ou seja, se ele cometeu duas faltas, uma de menor gravidade e outra de maior gravidade, aquela de maior gravidade vai receber aquela punição de maior gravidade, porque a menor gravidade é absolvida, certo? Ela é como se não existisse, já que a pessoa cometeu um crime mais grave, ok? E nenhuma sanção sem a previsão legal não pode ser punida, certo? Tem que ter a previsão na lei para a punição. Tudo bem? Avançando aqui para as atenuantes, agravantes e o cancelamento. Capítulo 3 aqui dos artigos 197 a 201, que detalha as forças que modam o cálculo final da pena e o funcionamento do cancelamento dos registros na ficha funcional. O artigo 197, pessoal, traz as circunstâncias atenuantes, ou seja, aquela circunstância que vão diminuir aquela penalidade, certo? Que atua para abordar a punição daquele servidor de forma a diminuir aquela penalidade. A autoridade ela deve avaliar a sanção se o agente possui ausência de punição anterior, o histórico de bons serviços prestados ou se agiu sob estado físico ou emocional severamente abalado, certo, pessoal? Também atenua a pena o cometimento de infração sobre coação ou por ordem direta de superior hierárquico, além da representação espontânea do dano material antes do julgamento final do processo. Isso tudo são sanções que são atenuantes, ok? Em contrapartida, o artigo 198 elenca as circunstâncias agravantes, ou seja, que vai aumentar a pena, certo? O rigor da pena. A punição será mais severa se a infração ocorrer em concurso de pessoas, ou seja, mais de uma pessoa se juntou para fazer aquilo. Se a vítima ela for criança, idoso ou pessoa com deficiência, isso tudo agrava o aumento de pena, né? Ou se houver o emprego de violência ou grave ameaça, certo? No plano de liderança, agrava a situação o servidor que organizar ação ilícita ou que instigar diretamente um subordinado a cometer a infração. Beleza? Por fim, o artigo 201 estipula o cancelamento dos registros de punição na ficha do servidor, funcionando como uma espécie de reabilitação. A penalidade de advertência é cancelada após 3 anos de efetivo exercício, sem novas infrações, ou seja, tem que passar 3 anos sem cometer infração alguma.
enquanto que a suspensão é limitada, é limpa, na verdade, após 5 anos sob a mesma condição, ou seja, não pode cometer nenhuma infração. Se a pessoa foi suspensa, ela tem que passar pelo menos 5 anos sem ter pelo menos uma advertência, não pode ter nada para ser para ter o cancelamento dessa infração. E um detalhe crucial é o seguinte: se esse cancelamento ele não possui efeitos retroativos e serve estritamente para impedir o registro negativo e afasta a reincidência em punições futuras. Ele não retroage, certo? Não retroage, não volta. Beleza? Não é retroativo. Se a banca disser, tem efeito retroativo, não tem. Certo? O cancelamento não tem efeito retroativo. Não esqueça dessa informação. Avançando aqui para as prescrições da ação disciplinar, elencada aqui do artigo 208, certo? O prazo, pessoal, para a prescrição não começa da data do cometimento do erro, mas sim a partir do dia que o fato tornou-se conhecido pela chefia, certo? O momento do fato é onde ele se torna conhecido, não é no momento que a pessoa fez. Por exemplo, a pessoa faz um ato de infração em março, só que a chefia só vai ver em julho. Então, o momento que começa a contar o prazo é em julho, no dia que a chefia viu que houve um cometimento de infração, ok? A instauração do processo disciplinar possui o poder de interromper a prescrição uma única vez, certo? A instauração do processo disciplinar possui o poder de interromper, certo? Para a prescrição uma única vez. No entanto, se os prazos legais para a conclusão do processo se esgotarem sem um julgamento, a contagem do prazo original reinicia do zero. Okay? Existem ainda duas situações especiais de interferência nos prazos, que são o curso da prescrição, que ele fica suspenso caso haja uma determinação judicial impedindo o andamento do processo administrativo. Além disso, se a infração funcional também configurar um crime com ação penal em curso, certo? Deixa de valer os prazos administrativos e explica o prazo da lei penal, certo? A lei penal vai valer um pouco mais. Por fim, como um alerta importante, o artigo 256, parágrafo 4º, diz que a tramitação não pode ficar engavetada. A autoridade que, por omissão ou desídia, certo? Ou por omissão, ou então ela não viu, né? Não teve uma atenção, se ela der causa à prescrição da infração, ela poderá ser responsabilizada administrativamente, certo? Tem essa também para a autoridade, certo? Que está julgando, ela não pode deixar para lá, não pode se omitir, beleza? Avançando aqui para o título 7, certo? O título 7, que trata do processo de apuração de infração disciplinar. A legislação ela prevê dois instrumentos principais para apurar as condutas dos servidores. O primeiro é a sindicância, certo? A sindicância, que possui um caráter eminentemente investigativo, servindo para levantar indícios e materialidades quanto à autoria ainda não está clara. Okay? E o segundo aqui é o processo disciplinar propriamente dito, o famoso PAD, que tem a finalidade punitiva e é instaurado quando já existirem elementos robustos contra um servidor. É fundamental destacar que, independentemente da via de escolha para a administração, ambos os ritos garantem de forma obrigatória o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, certo? Sindicância é um processo mais célere, né, mais simples, simplificado, e o PAD já é o processo punitivo mais complexo, beleza? Vamos ver aqui a diferença de sindicância do processo disciplinar. A sindicância está elencada aqui no artigo 214 e o processo disciplinar do 217 da nossa lei. Sindicância, pessoal, é um procedimento predominantemente investigativo voltado para identificar a autoria quando ela ainda é desconhecida, ou então para apurar a materialidade a partir de meros indícios. Ao seu final, o resultado ele pode ser arquivado, né? Pode ter o arquivamento,
ou a instauração de um processo disciplinar. Ou, se se a falta for bem leve, tem que ter a aplicação direta de advertência ou suspensão limitada ao prazo de 30 dias. Não tem aquela suspensão 2, né? Que é aquela lá que é a infração média nível 2. Lembra da infração média que é suspensão até 90 dias? Na sindicância, o máximo é 30 dias, certo? Ela pode dar advertência ou suspensão no máximo de 30 dias. Prazo para sua conclusão da sindicância é de 30 dias, prorrogável por igual período, ou seja, pode até ter 60 dias para terminar o prazo da sindicância. É um processo mais célere, como vocês estão vendo. Já no caso do processo administrativo disciplinar, que é o famoso PAD, ele é um instrumento formal e obrigatório para apurar a responsabilidade de um servidor, né, se ele cometer algumas infrações que exijam sanções mais graves, certo? Não é apenas a advertência ou apenas a suspensão, é um processo mais grave, certo? O PAD é mais grave, contando também com ritos mais rígidos definidos em lei. Ele assegura ampla defesa e contraditório, como a sindicância também assegura, né? E uma particularidade importante é seus prazos eles ficam suspensos no recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Quando tem um recesso, né, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, o PAD ele fica suspenso. E o prazo regular para a conclusão do processo é de 60 dias, prorrogável por igual período. Ou seja, o PAD ele tem uma duração de 120 dias, certo? Ao todo, 120 dias, que é 60 mais 60. Já a sindicância são apenas 30 dias, prorrogável por uma única vez, no caso aqui até 60 dias, certo? O PAD é para apurar responsabilidade mais grave, que tem até demissão. A sindicância é até suspensão de 30 dias, beleza? Feita essa diferença aqui, vocês vão acertar muitas questões de prova. Avançando aqui, pessoal, aqui é o processo disciplinar, as fases do processo. Primeiro aqui, pessoal, temos a instauração, onde se inicia os processos. Aí depois as instruções, para saber se ocorreu mesmo aquela falta que teve, né? Aí depois tem a parte de defesa, sempre tem a ampla defesa e um contraditório por parte das pessoas envolvidas, né? Depois disso é feito um relatório e depois do relatório é justamente o julgamento. A autoridade competente vai julgar aquele processo, certo? Certo? Cada fase ela possui ritos e prazos próprios, como a gente já viu, né? A suspensão de qualquer fase ou a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pode gerar nulidade do processo. Se não tiver essa fase aqui de defesa, o processo pode ser nulo. Mesmo se a pessoa cometer um crime, se ela não tiver o direito de ampla defesa ou contraditório, o processo vai ser nulo. Beleza? Não esqueçam disso na hora da sua provinha. Entrando agora no capítulo das investigações, os artigos 229 e 230 detalham as regras da comissão processante, definindo que elas devem ser formadas e como que ocorre o impedimento de atuar na apuração. Começando aqui com o artigo 229, que rege a composição do trio julgador, a comissão, pessoal, ela deve ser integrada por 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente. Exige que esses servidores, né, eles possuam nível de escolaridade igual ou superior à do acusado. Se a carreira for hierarquizada, deve também ocupar um cargo de nível superior ou de mesma hierarquia de quem ele está acusando. Para a validade dos atos, o colegiado deve funcionar com a presença obrigatória de todos os membros. No caso de comissão permanente, deve ocorrer uma renovação mínima de integrantes a cada 2 anos e fica também vedado o servidor atuar por mais de 4 anos consecutivos. Certo, pessoal? Isso evita que os julgamentos eles sejam parciais. Tudo aqui é para evitar a parcialidade no julgamento. Lembrando que o julgamento tem que ser sempre imparcial. O artigo 230 dita os impedimentos, blindando o processo contra a parcialidade, como eu já falei. Está aqui proibido de participar da comissão servidor que for parente, cônjuge, companheiro
do acusado. Não pode, tá, pessoal? Ou então ser amigo íntimo ou inimigo declarado. Também não pode participar do julgamento. Alguém que tem uma relação mais íntima com aquele acusado. Também fica afastado quem figurar como testemunha ou perito no processo. Ou então quem já tiver atuado na sindicância, pode ser que a sindicância pode originar o PAD, né? Se você já atuou na sindicância julgando aquela pessoa, ela não pode ser uma julgadora no PAD também, certo? Ou quem carregar alguma infração disciplinar ativa na ficha. Lembrando que tem aquele período para você cancelar uma infração, como por exemplo a advertência, a suspensão, tem lá o período para cancelar como a gente estudou. Não pode ter na ficha uma infração disciplinar para você ser um dos julgadores. Por fim, para evitar também o nepotismo interno, veda-se a participação de servidores que possuam parentesco com outro membro daquela mesma comissão, ou seja, não pode duas pessoas que têm parentesco ficar julgando outra pessoa. Pode ser dois irmãos que têm parentesco, né, um com o outro, não pode ficar na mesma comissão para julgar, ok? Vamos avançar aqui para as garantias do acusado, nos artigos 222 a 223, tá bom? Pessoal, aqui a espinha dorsal dessas garantias reside, na verdade, no contraditório e na ampla defesa, como eu já comentei. Esses princípios sempre são assegurados no rito. Para que o servidor ele possa se defender adequadamente, qualquer intimação para atos processuais deve respeitar uma antecedência mínima de 3 dias. Ele tem 3 dias, né, para formular sua defesa. No campo do defensor ou procurador, o Estatuto faculta ao servidor a contratação de um procurador legalmente habilitado, certo, pessoal? Faculta, ou seja, não é obrigatório você ir com um advogado para se defender, mas é recomendado você ir com alguém para fazer sua defesa, certo? Não é obrigatório levar um advogado, mas é uma faculdade, é facultativo. Caso o acusado ele mude de postura, se torne revel, ou seja, não for, deixando de apresentar sua defesa no prazo, a autoridade administrativa ela tem a obrigação de designar um defensor dativo, que seja estável, para resguardar seus direitos. Quanto ao acesso aos autos, tanto o servidor quanto o procurador possuem livre acesso a todas as peças do processo, estando plenamente autorizado a arrolar testemunhos, né, convidar testemunhas para produzir as contraprovas e também formular quesitos em perícias técnicas. Por fim, o direito ao recurso e à revisão fecha aqui o ciclo da proteção judicial. Cabe recurso hierárquico direto contra as penas de advertência e suspensão, e caso sejam fatos novos ou circunstâncias que provem a inocência, o processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, sem prazo prescricional para o pedido de revisão, beleza? Avançando aqui para a parte do afastamento, tem um afastamento aqui preventivo e também no julgamento previsto entre os artigos 220, 255 a 258. O artigo 222, ele trata do afastamento preventivo, que é uma medida de natureza estritamente cautelar adotada para evitar que o servidor interfira ou influencie na apuração dos fatos. Essa medida possui o prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período, e o ponto mais cobrado em provas é o seguinte: ocorre sem prejuízo da remuneração. Ele é afastado, mas continua recebendo dinheiro, certo? Pois não se trata de uma punição antecipada. Como alternativa menos gravosa, o artigo 223 permite que a administração opte pelo exercício provisório do servidor em outra unidade de trabalho. A partir do artigo 255, entramos na fase de julgamento, onde a competência para aplicar a sanção varia conforme a gravidade também, certo? Então, tanto da gravidade da pena, como também a hierarquia do órgão. A aplicação de demissão ou cassação de aposentadoria é uma competência exclusiva do governo do Distrito Federal e, no âmbito do Executivo ou
do presidente da Câmara Legislativa, no caso do Legislativo, certo? O governador do Distrito Federal é no âmbito do Executivo e o presidente da Casa Legislativa, ele é o competente para fazer a demissão, certo? Já a suspensão superior a 30 dias compete ao secretário do Estado da respectiva pasta, certo? O secretário é com a suspensão acima de 30 dias, secretário. Demissão e cassação, governador, na parte do executivo, ou o presidente da Assembleia Legislativa, no caso de uma competência legislativa, na casa do legislativo, beleza? Já a advertência, pessoal, a parte da advertência, ela compete à autoridade imediata, aquele chefe seu da agência, tá, por exemplo, é quem pode dar advertência ou suspensão leve, certo? Que é aquela parte da advertência ou verbal ou escrita, tá bom? A autoridade competente ela possui um prazo de 20 dias para proferir a sua decisão após o recebimento dos autos. Um detalhe crucial aqui é que o julgamento ele é realizado, se for realizado fora do prazo legal, não gera nulidade do processo, mas expõe a autoridade omissa a devida responsabilidade, na verdade, pelo atraso, certo? Ele tem que decidir em 20 dias do recebimento dos autos. Se for julgar fora desse prazo de 20 dias, não gera nulidade fora do prazo. Mas aquela autoridade que era para julgar, ela pode ser responsabilizada, certo? Pela omissão, ok? Avançando aqui para a nossa revisão do processo disciplinar, que é para a sua provinha, certo? O artigo 259, ele detalha aqui quando é cabível. Conforme o artigo 259, o pedido de revisão é cabível a qualquer tempo, podendo ser instaurado a pedido do interessado ou então de ofício pela própria administração. A sua admissibilidade exige obrigatoriamente o surgimento de fatos novos ou de circunstâncias que não foram apreciadas, no processo e que possuam força para justificar a inocência do servidor e demonstrar a inadequação da sanção aplicada. Pessoal, entre essas regras aqui, você tem que prestar bastante atenção aqui nas regras fundamentais estabelecidas pelo artigo 260. Destaque-se aqui o ônus da prova, ela pertence integralmente, ou seja, somente ao requerente, sendo expressamente definido que a simples alegação de injustiça da decisão não constitui fundamento suficiente para abrir a revisão. Outra regra de ouro é da revisão, certo? Da revisão do processo. Ele nunca poderá resultar o agravamento da sanção original, certo? Se ele deu uma sanção, não pode agravar se ele for recorrer. Aplicando-se o princípio da proibição do reformatio impédius, ou seja, não pode prejudicar a quem quer uma recorrência. Estou vendo aqui que eu dei uma penalidade de 3 anos, só que na verdade era para ser 4. Não pode aumentar para 4, certo? Se foi 3, continua sendo 3. O que pode é diminuir. Enfim, o prazo legal para os trabalhos da comissão revisora é de 60 dias. A comissão revisora tem um prazo de 60 dias. Caso o pedido seja julgado procedente, a sanção aplicada anteriormente é declarada totalmente sem efeito para o Estado e todos os direitos funcionais e financeiros do servidor atingido são restabelecidos retroativamente, certo? Se a pessoa, pessoal, for inocente, a pessoa que está sendo afastado, sem receber dinheiro, por exemplo, ela vai ser ressarcida retroativamente, certo, pessoal? Como se ela tivesse trabalhado de uma forma do Estado consertar o erro que fez, tá bom? Para fechar nosso estudo aqui, falando aqui da isenção de punição e exclusão da punibilidade, presente aqui no artigo 207, 209 e 210. O artigo 207 elenca os casos de extinção da punibilidade que exerce definitivamente qualquer pretensão punitiva do Estado. Isso ocorre em apenas duas situações.
com a morte, né, do servidor ou com a ocorrência de prescrição de ação disciplinar, cujos prazos já estudamos, né, pessoal? Já no artigo 209, temos as regras de inimputabilidade, em que o servidor é isento da punição por ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento da infração, certo? A inimputabilidade, tá bom? A lei aceita duas justificativas. A insanidade mental, essa pessoa não sabia o que fazer, né? A insanidade mental, que exige comprovação obrigatória por laudo ou de junta médica oficial, né? E também embriaguez completa, não é aquela embriaguez parcial, é a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Não é aquela embriaguez que a pessoa ela mesma bebe, é uma embriaguez por um caso fortuito ou força maior, ou seja, outra pessoa deu muita cachaça, por exemplo, para uma pessoa e essa pessoa ficou embriagada. A pessoa, por si só, não tem que causar a própria embriaguez. É um caso fortuito ou uma força maior que aquela pessoa ficou embriagada. Ok? Atenção total para também uma pegadinha de prova. Se a embriaguez ela for voluntária, ou seja, quando o servidor escolhe beber, não exclui a punibilidade de forma alguma, como eu falei, tá bom? Não exclui. Se ela bebeu porque quis, não é embriaguez por caso fortuito ou força maior, ok? Por fim, o artigo 210 traz o erro de procedimento, uma causa de isenção de sanção voltada para pequenos equívocos formais, né, de rotina administrativa. Para que o servidor seja isento, a lei exige a presença cumulativa de 5 requisitos obrigatórios. Primeiro requisito, ausência total de dolo, ele não teve a intenção, certo? A eventualidade do erro não pode ser um erro habitual, foi uma eventualidade, ele não errou corriqueiramente, ele errou só uma vez. Ofensa, também ínfima aos bens jurídicos, certo? Ínfima quer dizer com uma ofensa muito pequena, ok? E o prejuízo moral irrelevante. E no caso de dano patrimonial, a reparação material integral antes mesmo da instauração da sindicância, certo? A pessoa, realmente eu errei, eu vou pagar aqui aos cofres públicos por esse erro que aconteceu. Então, tem que ter todos esses requisitos. Estudem esses requisitos antes da sua provinha, porque pode cair. A ausência de dolo, ela não teve como fazer aquele crime, né? A eventualidade do erro, ela não faz corriqueiramente, ela faz uma vez perdida. Foi uma vez perdida que aconteceu. Ofensa ínfima aos bens jurídicos, né? Que é uma ofensa mínima. Prejuízo moral irrelevante. E a reparação material antes da sindicância. Se for depois, já não vale. Tem que ser antes da sindicância, por isso que eu deixei aqui bem grifado. Certo, pessoal? Com isso, a gente finaliza essa lei 840 de 2011 para o concurso SEDES-DF. Aqui é a tabelinha de prazos. Você pega essa tabelinha de prazos 2 dias antes da sua prova. Vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado, para você ter acesso a esse material, tá bom? Juntamente com as questões que a gente vai já trabalhar aqui, tá certo? Eu desejo a vocês uma ótima preparação e uma boa prova. Vamos resolver algumas questõezinhas. Só vamos agora resolver questões da Lei Complementar 840 de 2011, especificamente no título 1, título 5, título 6 e título 7, tá bom? De acordo com o que está no seu edital do SEDES-DF, tá bom? De acordo também com as questões que a Quadrix gosta de cobrar. Questão 1. Considera as seguintes afirmações a respeito do conceito de cargo público e das disposições preliminares estabelecidas no regime jurídico dos servidores do Distrito Federal. Primeira alternativa aqui, será que está certa ou errada? O cargo público é um instituto caracterizado como um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, sendo legalmente admitida a sua criação por meio de decreto do Poder Executivo, desde que não implique aumento de despesa. Pessoal, aqui a primeira já está incorreta. O erro está em afirmar que o cargo pode ser criado por decreto. Está errado, tá? Parágrafo único do artigo 3º é categórico. Os cargos públicos são criados por lei, certo? Não é decreto, é lei. Que mata a questão aqui, ó. Criado por decreto. Não pode. Isso aqui é uma pegadinha clássica em prova. Quadrix ama cobrar isso aqui. Tá bom? É por lei, não é por decreto. A 1 já está errado. Já elimina aqui a letra A.
Já elimina aqui a letra C. E já elimina a letra E, né? É que tá dizendo todo tão certo. Letra E também a gente elimina. Pode ser a B ou a D. Então a 2 está certa, né? A investidura legal em cargo público é o elemento que caracteriza a condição jurídica de servidor público para os efeitos da lei complementar, certo? A 2 está certa. A B e D, por enquanto, vai ser essa competição, né? Vamos para a terceira, vamos ver se está certo aqui. Os cargos públicos possuem denominação própria, correto? E a contraprestação pecuniária pelo seu desempenho pode se dar sob modalidade de subsídio ou vencimento, sendo ambos pagos pelos cofres públicos. Está correto também. A terceira também está correta. Então, ficamos aqui com a letra D, sendo o nosso gabarito da primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: no que tange aos deveres funcionais expressamente previstos no regime estatutário regulamentado pela norma, assina a alternativa incorreta. Grife, pessoal. Como é incorreta, você tem que grifar, riscar na prova, para você saber que está incorreta a questão. Não esqueça, porque geralmente a pessoa bate o olho aqui, letra A, está correta, então gabarito letra A. Você não olhou para o comando da questão, por isso muita atenção ao comando da questão. Letra A. O dever de exercer com zelo a dedicação às atribuições do cargo com, comple, é complementado, na verdade, pela obrigação de agir com perícia, prudência e diligência. Certo. O dever de agir com zelo, dedicação e atribuição do cargo é complementado pela obrigação, certo, agir com perícia, prudência e diligência. Exatamente. A gente estudou isso na aula, que o servidor tem que sempre agir com perícia, prudência e diligência. Está correta a letra A. Letra B. O cumprimento de ordens superiores é mitigado pelo próprio texto legal, que desobriga e excepciona o servidor do cumprimento daquelas ordens que se mostram manifestamente ilegais. Está correto, ó. Cumprimento de ordens superiores é mitigado, ou seja, é mitigado quando tem uma ordem manifestamente ilegal, a pessoa não pode fazer. Você tem que dizer ao seu chefe imediato, ou se for o chefe imediato que mandou fazer essa ordem ilegal, dizer uma autoridade competente superior a seu chefe, tá certo? Então a letra B está corretíssima, porque realmente é mitigado pelas ordens manifestamente ilegais. Letra C. O servidor público que tem o dever de atualizar seus dados cadastrais de forma contínua e espontânea mensalmente, independentemente de provocação ou solicitação da administração. Aqui tem uma pegadinha. Por quê? Porque ele tem o dever de atualizar quando ele é pedido, certo? Não é independentemente de provocação, é quando provocado, certo? Isso aqui gera muita pegadinha em prova. É a letra C, o nosso gabarito está incorreto, certo? Está incorreto, a letra C. Vamos ver aqui o nosso comentário. Ó, o artigo 180 que diz isso, inciso 4. Dever de atualizar quando solicitado. Aqui diz o quê? Independentemente de provocação. Uma frase muda a questão, certo? Então, a letra C é o nosso gabarito que é incorreto. Vamos para mais uma questão. Terceiro, acerca do dever de prestar atendimento com presteza e das regras de sigilo e transparência disposta no rol de deveres do servidor, assinale as proposições a seguir. 1. O atendimento com presteza ao público em geral exige o fornecimento de quaisquer informações requeridas, incluindo aquelas protegidas por sigilo funcional em homenagem ao princípio constitucional da publicidade. 2. Fornecimento de informações, certidões solicitadas para defesa dos direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal constitui um dever de pronto atendimento pelo servidor. 3. Constitui dever do servidor atender com presteza às requisições formuladas para a própria defesa da administração pública. E aí, pessoal, qual desses itens aqui está certo ou errado? Qual é o gabarito dessa terceira questão? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo que está estudando. Desse material das questões e também o slide está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Espero que vocês tenham uma ótima preparação para esse curso SEDES ao todo, pessoal. Temos aqui
45 questões, especificamente focando nas questões que o Instituto Quadrix costuma cobrar, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem esse material, foi feito com muito empenho para vocês terem uma ótima preparação. Juntando todos os materiais, dá mais de 200 questões, tá bom? Para vocês treinarem.